Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Química. Agora, a frente é Química 2, capítulo 4, livro 1. O assunto é diluição das soluções. Vamos fazer uma revisão rapidinho aí sobre as soluções, né? As soluções são formadas sempre por dois componentes, né? O soluto e o solvente. É claro que eu posso ter numa mesma solução mais de um soluto, mas toda a solução é formada pelo solvente, que é a substância que vai dissolver, que vai espalhar o soluto. O solvente aqui a gente vai tomar como exemplo a água. Então, nesse recipiente aqui eu tenho água e vamos pegar como exemplo aqui soluto o açúcar. Eu vou adicionar uma determinada quantidade de açúcar ao solvente, à água, vou misturar e vou obter o que a gente chama de solução. Se eu olhar o aspecto visual dessa mistura, eu vou ver que ela é homogênea, ou seja, ele é igual em toda a sua extensão, caracterizando apenas uma fase. Então, aqui eu já consigo definir o que é a solução. Soluções são nada mais do que misturas homogêneas e, por característica, apresentam apenas uma fase. Continuando, as soluções podem ser classificadas em concentradas ou diluídas de acordo com a quantidade de partículas de soluto por volume da solução. Vamos tomar como exemplo aqui o preparo de um suco desses de pozinho, certo? Sei lá, pode ser de abacaxi. Então, vamos supor que no primeiro frasco eu vou colocar 200 mililitros de água e vou acrescentar aí o equivalente a um pacotezinho de suco de pozinho de abacaxi, certo? Vamos supor que nesse pacote eu tenho 7 moléculas do meu soluto, que seria o que dá sabor e o aroma artificial de abacaxi, tá? A polpa concentrada. Se vocês observarem aqui, essas 7 moléculas, elas estão próximas uma das outras, porque elas estão ocupando um volume de solução pequeno, aqui 200 mililitros. Isso faz com que elas estejam concentradas. Visualmente, como é que a gente consegue determinar essa concentração? Através da cor do suco. Você vai ver aquele amarelo intenso, como a gente pode verificar aqui nesse galão. Agora, por outro lado, se eu pegar essa mesma solução aqui e acrescentar mais 200 mililitros de água, totalizando 400 mililitros de água, certo? E eu continuo tendo 7 moléculas de partículas aí do meu soluto, do pozinho que dá o sabor e o aroma artificial do abacaxi. O que aconteceu com essas partículas? Ó, elas se espalharam, elas se afastaram, elas se distribuíram num espaço maior dentro dessa minha solução. Mas macroscopicamente, como que a gente verifica essa diluição, né? Que essa solução está mais diluída? Pela cor, né, da solução. Aquele amarelo intenso passa a ser um amarelo o quê? Clarinho, mais diluído, né? Então, a solução concentrada tem um maior número de moléculas num volume menor de solução, enquanto que a solução diluída tem a mesma quantidade de moléculas, só que num volume maior de solução, tá? Como que a gente faz o cálculo das concentrações das soluções? Também vamos revisar o capítulo 3, né? Então vamos revisar como é que a gente faz o cálculo da concentração comum. Então vamos supor que aqui a gente tem um recipiente onde eu tenho 20 gramas do cloreto de sódio. Lembrando que o cloreto de sódio, ou NaCl, é o principal componente do sal de cozinha. E eu vou preparar 1 litro de solução. Então aqui dentro ó, eu tenho 1 litro de solução que foi preparada a partir do acréscimo de 20 gramas de cloreto de sódio. Então eu acrescentei, misturei, fiz a dissolução. Como que eu vou calcular a concentração? Lembrando, a concentração comum é a massa de soluto dividido pelo volume da solução. No exemplo, então, é 20 gramas de cloreto de sódio dividido por 1 litro de solução. 20 dividido por 1 vai ser igual a 20 gramas por litro. Agora, vamos supor que eu tenho 60 gramas de cloreto de sódio
e vou ter 3 litros de solução. Então, aqui eu tenho 3 partes iguais da solução, que corresponde, cada uma parte corresponde a 1 litro. Então, ó, 1 litro, 1 litro e 1 litro. E para preparar esses 3 litros de solução, foram acrescentados 60 gramas de cloreto de sódio. Então, o que vai acontecer? Vou calcular a concentração. 60 dividido por 3. 60 dividido por 3 vai ser igual a 20 gramas por litro. Então, aqui a gente só recordando o que a gente já havia visto, como faz o cálculo, né, da concentração comum. Se a gente comparar, for classificar as duas soluções, aqui tem 20 gramas por litro e aqui tem 20 gramas por litro, você está vendo aqui que a cada 1 litro eu tenho 20 gramas. Né? Então, a gente diz que as duas soluções têm a mesma concentração. Para cada 1 litro, eu tenho 20 gramas de soluto. Agora, vamos fazer a recordação como a gente calcula a concentração molar, concentração em mol por litro, né? Comparando esses dois exemplos aqui. Então, o que eu tenho? Ó, havendo meio mol de açúcar em 1 litro de solução. Então, eu vou preparar 1 litro de solução a partir da dissolução de meio mol de açúcar. Como é que calcula a concentração molar? Usando a fórmula simplificada, é número de mols dividido pelo volume. O número de mols é meio, o volume é 1, meio dividido por 1 dá meio mol por litro. Se eu fizer o segundo exemplo, agora eu tenho 3 litros de solução, certo? E 1,5 mol de açúcar, ou seja, eu estou multiplicando por 3 as quantidades aqui do primeiro exemplo para o segundo exemplo. Mas o valor da concentração, como é proporcional, então se eu aumentei o volume 3 vezes, aqui também o número de mols eu aumentei 3 vezes, eu continuo com o mesmo valor de concentração. Só que agora eu vou ter 1,5 mol dividido por 3. 1,5 mol dividido por 3 vai dar meio mol por litro. O que significa que a cada 1 litro de solução, eu tenho meio mol de açúcar dissolvido. Então, ó, 1 litro aqui tem meio mol dissolvido, 1 litro aqui vai ter meio mol dissolvido, 1 litro aqui vai ter meio mol dissolvido. E aí, como que a gente vai fazer essas diluições, né? O que seria esse diluir? Então, a gente usa a diluição, essa técnica aí, várias vezes, em várias operações aí do nosso dia cotidiano, né? Por exemplo, como eu já falei, no preparo de sucos, então aqui, ó, você tem o recipiente, você tem o pozinho de suco aqui, você acrescentou uma determinada quantidade. Aí, para preparar a solução, você vai dissolver em água. Você tá vendo, ó, que o volume aqui de água acrescentado, que dissolveu essa quantidade de soluto, que é a do refresco em pó, a coloração é intensa. Isso significa que está muito concentrado. Então, por exemplo, ou o suco ficou muito doce, né, o sabor está muito forte. Eu não gosto disso. Então, o que eu posso fazer? Eu vou acrescentar água. Acrescentando água, o que aconteceu? Eu aumentei o volume da minha solução. Ou seja, quando eu aumento o volume da minha solução, eu espalho as partículas de soluto, eu afasto essas partículas, então elas ficam espalhadas num volume maior. Logo, o suco fica o quê? Diluído. Como é que eu sei que o suco está diluído macroscopicamente aqui, visualmente? É porque eu vejo uma coloração menos intensa daquele refresco em pó, certo? Então, a diluição de pó em solvente em água. Então, como que eu fiz essa diluição? Primeiro eu preparei a solução, para só depois, na segunda etapa, diluir. Como que eu fiz essa diluição? Acrescentando água, certo? Segundo exemplo, eu uso as diluições ou a diluição também em medicamentos, né? Por exemplo, eu vou tomar um medicamento que é conta-gotas. Aí fala assim, 20 gotas para 100 mililitros de água, para um copo de água. O que eu estou fazendo? Dentro do frasco aqui, que tem o medicamento, esse medicamento está concentrado, ou seja, as partículas que formam o soluto dessa solução estão muito próximas uma das outras. Então, quando eu acrescento um determinado número de gotas a um copo de água, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou espalhando essas partículas, eu estou fazendo a diluição dela. Normalmente,
A diluição, ela também pode ser representada dessa maneira. Eu estou fazendo diluição de 1 para 10. O que significa? Uma parte para 10. Uma parte do meu soluto, ou do meu produto, aqui no caso do exemplo, quem seria meu produto? O medicamento, para 10 partes de água. Quando eu falo parte, significa a mesma medida. Então, se eu pegar, por exemplo, estiver utilizando um copinho de café como medida, então vai ser um copinho de café para o medicamento, para 10 copinhos de café de água, certo? Ou 10 partes de água. Então, eu estou fazendo a diluição desse medicamento. Outro exemplo que a gente utiliza a diluição são, no caso, quando a gente vai usar produtos de limpeza, né? Então, normalmente no rótulo dos produtos de limpeza já vem escrito: não use o produto concentrado. Por que eu não posso usar o produto concentrado? Eu não posso me esquecer que produtos de limpeza são substâncias químicas, são produtos químicos. E, na sua grande maioria, eles são tóxicos. Normalmente eles são feitos à base de soluções de amônia ou amoníaco, né, que é amônia dissolvida em água. O cloro ativo, usando aí, fazendo propaganda, a cândida, o hipoclorito, tudo isso seria água sanitária, seria o cloro. São substâncias tóxicas, né? Então, o ideal para preservar a nossa saúde, a nossa integridade física, né? A nossa saúde, nosso bem-estar, o ideal é que a gente usa diluído esses produtos, né? Vem até no rótulo, né? Siga as instruções de diluir esse produto para uso. Então ele diz assim, ó, nunca use o produto se estiver sem rótulo. Se for diluído, o novo frasco deve ser etiquetado. Não transfira o produto para frascos utilizados para outros fins. Então, produto de limpeza, se ele veio num determinado frasco, não é bom você pegar e colocá-lo em outro frasco, porque você não sabe o que tinha. Você pode até saber, na verdade, o que tinha no outro frasco, mas como substâncias químicas em contato pode ter resquício e acontecer uma reação química. E essa reação química pode liberar substâncias mais tóxicas ainda. Os frascos dos produtos de limpeza nunca podem ser reaproveitados com outras substâncias com outros materiais quando acabar o produto. Por exemplo, aí eu tenho lá o frasco da Cândida, da água sanitária que eu estava usando, acabou a água sanitária. Eu vou usar agora para guardar feijão. Eu vou usar agora para poder guardar sabão em pó nela. Não, não é ideal. Acabou o produto, você faz higienização, é bom você fazer uma limpeza desse frasco e jogá-lo fora, porque pode conter resquícios da substância anterior e ter uma reação química, tá? E produzir substâncias tóxicas. Como que eu vou diluir, né? Produto de limpeza. Cada produto de limpeza tem as instruções de uso. Então eu peguei aqui esse produto, ele está dizendo aqui, ó, sugestão, ele está escrito sujidades engorduradas. Ele é utilizado para remover gordura, né? Remover gorduras de superfícies. Então, como é que ele fala aí? Diluir grill seria o nome do produto, até 1 para 10 litros de água, ou seja, 1 litro do produto para 10 litros de água. Deixar atuar por 5 minutos na peça, em seguida esfregar com esponja específica e enxaguar, removendo assim todos os resíduos. Então, aqui, ó, um exemplo de diluição. Quando você dilui um produto de limpeza, você, além de estar preservando a sua saúde, né, você também está preservando o seu bolso, porque não tem necessidade de você usar o produto concentrado se a instrução dele é para diluí-lo, né? Tem produtos que eles até recomendam, ó, se for para limpar superfícies e tal, você usa ele diluído de 1 para 10. Se for para fazer a limpeza, por exemplo, de pisos, uma limpeza pesada, um negócio que está muito sujo, ele recomenda usar, por exemplo, concentrado mesmo, só que em ambiente arejado. Então, ele tem todas as recomendações de uso no rótulo que são assim, eu recomendo, né? A gente tem que observar isso para nos proteger. E qual é o conceito de diluição, então? Então, o conceito de diluição é você tem a solução que é inicial, que você